tudo bem? Hoje eu tô aqui com a doutora Flávia. A doutora Flávia faz parte da nossa equipe já há uns 2 anos. Isso. Ela foi aluna do Dr. Elton na especialização e o Dr. Elton avaliou, ele percebeu o potencial que ela tem como dentista e ele resolveu trazê-la para a nossa equipe. E nesses 2 anos ela tem agregado muito aos nossos atendimentos, os feedbacks que eu tenho sobre os atendimentos dela são formidáveis. Então hoje a gente veio falar um pouquinho sobre clareamento dental, que ela é expert nessa área e ela também vai me ensinar algumas coisas, porque é mais dentro da área dela do que na minha área. Então muitas dúvidas que eu tenho é ela que me tira, né, uma das minhas referências, e vai ser um bate-papo para a gente poder passar orientações, dúvidas e tudo mais. Eu gostaria de agradecer também pelas palavras. Gostaria de falar que eu tenho o maior orgulho de fazer parte aqui da equipe da CDA. Eu acho que é como se fosse uma realização profissional, né? A gente fazer parte de uma equipe tão integrada, uma equipe tão boa e tão bem falada na cidade e fora daqui também, né? Obrigada. É o maior prazer. Obrigada. Vamos dar uma introdução. O que é o clareamento dental? Clareamento, ele é um procedimento que funciona como se fosse, não vou dizer uma limpeza, mas sim trazer o dente à cor original dele, tá? Então, ao longo dos anos, né, a partir do momento que o nosso dente ele erupciona em boca, conforme a gente vai se alimentando, consumindo alimentos com corante, com pigmentos, os nossos dentes vão se pigmentando e ao longo do tempo isso vai amarelando, né? Vai escurecendo. O clareamento nada mais é do que tirar esses pigmentos, tirar essas manchinhas adquiridas ao longo do tempo e voltar o dente para a sua cor original, que é a cor clara que ele tem. Então, o clareamento nada mais é do que trazer o dente para a cor que ele realmente é. O clareamento só traz para a cor original ou ele consegue ultrapassar essa cor natural do dente? Em alguns casos a gente consegue trazer ele, deixar ele mais claro do que um dente, do que já foi, né? Mas isso vai depender muito da resposta de cada organismo, tá? Então, vai depender muito de paciente para paciente. Tem paciente que tem uma resposta excelente, alguns pacientes eles vão ter uma resposta não tão clara quanto de outros pacientes, porém em todos os casos eles vão clarear. Uma das questões que eu tenho até dúvida é assim, tem questões, esse clareamento tem questões de raça, vamos supor, o oriental ele clareia mais ou clareia menos, um negro a gente clareia mais ou clareia menos, tem mais facilidade em clarear ou não? Olha, eu nunca ouvi falar que tem alguma diferença, tá? Mas a gente percebe que os orientais têm uma tendência a ter um dente um pouquinho mais amarelado, os negros têm o dente um pouco mais brancos, porém vai muito da história daquele paciente, do que ele consumiu durante o tempo. O paciente é fumante, o paciente tem muitos hábitos, por exemplo, mascar fumo, se ele consome exageradamente algum alimento com corante, por exemplo, vinho, café, Coca-Cola, né? Então, acho que vai mais do histórico de cada pessoa. A gente fez algumas perguntas para alguns pacientes e as perguntas que são mais feitas aqui no consultório, a gente fez uma seleção dessas perguntas e eu vou te fazer para você poder esclarecer isso, tá bom? Uhum. Se eu fizer o meu clareamento, quanto tempo devo ficar sem comer alimentos com corantes? Hoje já está mais do que comprovado que não existe a dieta branca, que é o que a gente chama, que é a dieta que evita qualquer tipo de corante durante o clareamento. Isso não vai interferir no resultado final. Durante o tratamento não precisa parar com nenhum tipo de alimento. Não precisa parar com café, refrigerante, chocolate, molho de tomate, vinho. Na verdade, o único alimento que eu peço para ter um pouco mais de cuidado é o vinho.
não consumir ali nas primeiras horas que tirou a placa. Depois disso pode consumir. Agora, quando a gente fala em relação à durabilidade, aí sim pode interferir. Porém, isso é a muito longo prazo, tá? Não precisa se preocupar em não consumir esses alimentos nunca mais. O que vai fazer diferença é a higienização que você vai ter depois. Consumiu um café, tenta higienizar logo em seguida, ou então tomar um copo de água por cima para não ficar isso, para não ficar aquele pigmento por muito tempo em contato com os dentes. Mas hoje em dia não precisa, já está mais do que provado que não precisa parar de ingerir qualquer alimento durante o tratamento. Tanto que eu falo, quando eu vou passar algum clareamento, eu falo assim, faz durante a noite, sim, né? Não é a noite toda, né? Que já foi mudado todo o protocolo, sim, é durante um período. Mas daí depois no café da manhã já pode voltar a tomar seu café preto, tomar seu café da manhã de costume, que geralmente que cada paciente tem na sua rotina. Eu também gosto de passar, falo para o paciente, usa o clareamento daquele momento que você não vai fazer mais nada durante o dia. Você já jantou, você já escovou seus dentes, aquele momento entre o que você fez e dormir. Coloca ali, usa durante aquele período, tira a plaquinha, higieniza, aí vai dormir sem nenhuma preocupação. O clareamento dói? Não. Inclusive, a dor, né, a sensibilidade já é um alerta. Se tá com alguma sensibilidade exagerada, alguma dor na gengiva exagerada, já é um alerta que alguma coisa ali tá de errado. A sensibilidade, a gente precisa estudar ela prévia para ver se aquele paciente tem indicação, se ele tem algum problema que possa causar essa sensibilidade. Então, será que ele está com alguma gengiva retraída, uma trinca, uma raiz exposta? Isso pode gerar uma sensibilidade, né, durante o tratamento. Então, para evitar isso, sempre é bom uma análise antes, uma investigação, né, uma avaliação bem feita, para que não tenha perigo desse paciente sentir essa sensibilidade exagerada. E é a mesma coisa que eu falo também em relação à gengiva. Tem muito paciente que coloca gel demais, achando que isso vai clarear, e acaba ferindo um pouco a gengiva pelo excesso de gel que foi colocado ali. Eu brinco que eu falo assim, não é economia de gel. É para o espaço entre a plaquinha e seu dente é tão fino que um pinguinho ele já vai estender pelo dente total. Exatamente. Né? Eu tenho os dentes extremamente sensíveis, Flávia. Então, não tenho trinca, não tenho gengivite, mas eu tenho os dentes extremamente sensíveis. Então, eu preciso usar alguns protocolos diferenciados de um paciente que não tem sensibilidade nenhuma. Sim. Né? Então, mesmo que tenha um dente muito sensível, eu preciso tomar alguns cuidados e é possível fazer um clareamento. Com certeza. Né? Mesmo com os pacientes que têm os dentes muito sensíveis, como eu tenho. O clareamento não precisa ser uma tortura, né? Porque não precisa sentir dor. A gente consegue, sim, tratar pacientes com sensibilidade, que ele tenha um tratamento confortável, que eu acho que é o que dá mais adesão ao paciente realizar aquele tratamento. Sim. Não, ninguém merece sentir dor de dente. E só de você te impedir de tomar algo gelado, né, ou algo... geralmente é uma sensibilidade com algo gelado, sim, né? Sim. Mas é algo que, nossa, já causa um desconforto. Com certeza. Né? E como escolher? Eu posso escolher a cor que o meu dente vai ficar? Não tem como a gente escolher a cor, né? Não tem como a gente prever como esse dente vai responder. A resposta, em todos os casos, sempre foi positiva. Em todos os casos que eu fiz, eu sempre tive uma resposta positiva. Porém, tem pacientes que nos surpreendem, né? O paciente volta ali depois de um mês, o dente é extremamente claro. Porém, tem pacientes que não vão ter essa mesma sorte. Então, eles vão fazer o tratamento, porém, vai responder um pouco menos. E é até engraçado, porque às vezes o paciente chega e a gente fala, meu Deus, como clareou, sim, tá lindo. E o paciente, nossa, eu nem senti que o clareou tanto. É porque o paciente vai vendo todos os dias. Exatamente. E quando o paciente volta, a gente até se assusta, né? Sim, e pro paciente, não, eu acho que nem clareou, não tá tão claro. E como a gente vê, às vezes a cada 15 dias, a cada 20 dias,
pra gente dá muita diferença. Por né? isso que é importante a gente sempre fazer fotografia, para mostrar para o paciente ali, para ele conseguir identificar, porque a hora que ele vai clareando um pouquinho cada dia, é mais difícil de perceber a diferença, mas sempre dá uma diferença boa, sempre dá. O clareamento deixa os dentes mais fracos? Não deixa, isso é um mito. Até hoje chega paciente que quer fazer o clareamento, mas tem medo. O clareamento ele não enfraquece os dentes, ele não deixa o dente poroso, ele não deixa o dente, não desgasta o esmalte como as pessoas acham, né? O clareamento é um tratamento totalmente seguro, desde que seja feito com uma orientação e supervisão de um dentista. Apesar de ser um procedimento relativamente simples de ser feito, ele precisa sim ter uma supervisão. Não adianta a gente comprar esse produto porque vende em qualquer lugar e fazer achando que não vai ter consequências. Principalmente precisa uma pré-avaliação, né? Exatamente. Porque a gente avalia muito isso, porque o clareamento, até me corrija se eu estiver errado, porque um clareamento é feito em determinados dentes, um dente cariado, vamos supor, ele pode até avançar para um tratamento de canal e de repente até perder um dente, né? Então ele precisa ser realmente feito uma pré-avaliação. Sim. A gente recebe muita pergunta, quanto custa um clareamento? É impossível passar isso, porque a gente sabe que a gente tem, o clareamento é tabelado, mas a gente não sabe se aquele paciente, naquele momento, pode ser feito o clareamento já de cara, ou se precisa fazer algum tratamento antes para poder fazer o tratamento de clareamento. Né? Executar, de repente, uma restauração, cobrir uma retração gengival, né? Então, eu acho que quando eu falo não dá para passar o valor por telefone, não dá. Não. Porque precisa fazer uma avaliação da higiene total em gengivite, né? O paciente está com gengivite, às vezes tem que curar primeiro a gengivite para depois poder fazer o clareamento. Com certeza. Tá correto? Com certeza. O clareamento eu costumo dizer que é a última etapa. É para enfeitar. A gente organizou, a gente arrumou, restaurou, fez a limpeza. A hora que estiver tudo bem, tudo saudável, aí que a gente entre com clareamento. Entrar com clareamento em ambiente onde não está tudo saudável vai gerar muito problema para o paciente. Podendo até, se o dente ainda estiver com muita placa, estiver com muito tártaro, ele não vai aderir tão bem a resposta do clareamento não vai ser tão legal, ele não vai clarear tão bem. Então, sempre precisa fazer um tratamento antes. Eu digo muito assim, até na parte da ortodontia, eu falo assim, quando a gente está com uma inflamação gengival, o nosso organismo se preocupa em combater a inflamação gengival do que movimentar um dente. Com certeza. E da mesma forma do que clarear o dente. Porque realmente o organismo tá para trazer a saúde para o nosso tratamento, né? Para o nosso organismo todo. Então, se tá com uma gengivite, o organismo vai clarear, vai tratar a gengivite. Vai combater a gengivite, a periodontite. E a movimentação dentária, o clareamento, a parte estética, vai ficar de segundo plano. E não vai ter um resultado tão efetivo. Vamos para mais uma questão. Quanto tempo leva para fazer o clareamento caseiro? O tempo é muito relativo de paciente para paciente. A gente sempre tem que respeitar a resposta de cada paciente. Eu tenho pacientes que ficaram em tratamento por 4, 5 meses. Por quê? Enquanto foi aplicando gel, esse dente foi respondendo e foi clareando. Então, o tempo exato não tem como a gente prever. Pelo menos um mês. Um mês a gente já consegue ver uma resposta bem bacana. Porém, tem pacientes que levam muito mais tempo. Tem paciente que um mês ele já retorna, no mês seguinte a gente já vê que não teve mais evolução, então a gente já para. Mas o tempo exato a gente totalmente personalizado, né? Não é um tratamento fechado que vai durar aquele período. Vai depender de paciente para paciente mesmo. E sobre o clareamento a laser? Até hoje eu escuto muito falar sobre o clareamento
a laser. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre, existe clareamento a laser? Não, não existe clareamento a laser. É um assunto polêmico que ainda muitos dentistas vendem, né, o clareamento a laser, o que na verdade aquela luz que é utilizada não é um laser, aquilo é uma luz ultravioleta, que ela não clareia dente. A única coisa que tem o poder de clarear um dente é um gel clareador. A diferença é que a gente tem um gel clareador que é utilizado no clareamento de consultório, é um gel mais concentrado, que quando coloca a luz ultravioleta, essa luz pode acelerar o processo. Porém, esse acelerar o processo, a gente acha, nossa, que legal, vai clarear mais rápido. Não. Esse acelerar o processo é só o tempo que ele vai, que aquele gel vai ficar em contato com aquele dente. Só que isso não traz benefícios. Pode trazer, inclusive, problemas para esse paciente, como uma sensibilidade exagerada, uma resposta do dente tentando se proteger daquela agressão, porque pode acabar esquentando demais aquele dente, e esse dente pode, inclusive, em alguns casos mais severos, podendo dar até um tratamento de canal, dependendo do caso. Pela temperatura. Pela temperatura. Temperatura, porque essa luz, ela aquece. Exatamente. E não tem necessidade desse aquecimento, sendo que já está sendo usado uma potência mais alta. Exatamente. Sobre o cuidado de um dentista, então quando o tratamento é feito no consultório, é feita uma barreira da gengiva para o dente, para esse gel de forma alguma ter contato com a gengiva, né? Porque senão pode até formar uma lesão na gengiva ali. Queima. Me corrija, tá? Porque, como eu te falei, não é a minha área, mas como eu já tive algumas aulas com vocês, tanto com você quanto com o Elton. Então, e antes, eu confesso que eu já fiz clareamento a laser, que depois a gente foi descobrir que não existe clareamento, não existe laser para clareamento. Então, não caiam nessa propaganda de fiz um clareamento a laser. Não é laser. Não é laser. Não existe um laser que clareia o dente. É uma luz que esquenta, que esquenta, né? Secundariamente, ela esquenta o dente. E pode causar diversos prejuízos. Fora até inverter, né? Exatamente. Até escurecer. Pode sim, porque na verdade o dente ele vai querer se proteger daquela agressão, então ele pode inclusive dar um efeito rebote, né? Dependendo do caso, a gente quer algo que clareie, a hora que a gente percebe que aquele dente não clareou, podendo até ficar um pouquinho mais amarelado, porque ele vai começar a se proteger, vai começar a formar mais dentina, né, que é a camada que fica por baixo do esmalte, então é o que dá a cor do dente, ele vai acabar tendo um efeito rebote e amarelando mais o dente. Algumas perguntas que na verdade eu recebo também foi por que os dentes inferiores clareiam menos do que os dentes superiores? E por que os caninos também não conseguem clarear tanto quanto os dentes anteriores? Por conta da dentina? O canino, sim. O inferior também. Eles têm a câmara pulpar menor, né? Então eles têm mais dentina ali no dente. E o canino já é um dente que tem um tom mais amarelado. Se a gente pegar uma dentição sem clareamento, o canino sempre vai ter um tom mais amarelado. Então, em alguns casos, clareia super e fica o canino ainda um pouquinho mais amarelado. E a camada de esmalte é mais fina? Nos inferiores também? E é um dos fatores que isso não clareia tão bem quanto o superior? Não, porque na verdade o que clareia é a dentina, né? O que vai clarear, o que a gente vai clarear é a dentina. Na verdade, os inferiores, eles clareiam a pontinha do dente, ele fica mais clara, e na parte perto da gengiva ela fica um pouquinho mais escura. Né? Eu tenho alguns casos que aí, nesses casos, eu finalizo o clareamento caseiro e aí aplico específico ali no clareamento de consultório, mas na partezinha perto da gengiva para chegar no tom igual do dente. Viu como
ainda tem coisa para aprender. Qual a diferença entre o clareamento caseiro para o clareamento de consultório? A gente já comentou, mas realmente é a potência Sim. do gel clareador. O gel clareador caseiro, ele tem uma potência mais inferior. Sim. E o gel de consultório é uma potência superior, que precisa de uma barreira gengival, porque de forma alguma pode chegar na gengiva. Exatamente. Né? Então, é por um tempo determinado também, não é um tempo, um tratamento, um tempo específico que aquele gel pode ficar. Sim. Né? E em casos de sensibilidade, qual o primeiro ponto que você já fala assim, você fala para o paciente, agora você vai começar o tratamento? Então a primeira coisa que você vai começar já a fazer para não dar sensibilidade é usar uma pasta para sensibilidade. Começar a usar uma pasta específica para sensibilidade, né? Então a gente vai diagnosticar qual é essa sensibilidade, da onde está vindo, para também poder selecionar qual pasta, porque hoje em dia a gente tem diversas pastas no mercado, então não é qualquer pasta que vai resolver para todo paciente. E a pergunta que a gente escuta muito, eu uso pasta de carvão. Clareia? Não. A pasta de carvão, assim como o clareamento a laser, pode sim dar um efeito rebote, porque a pasta de carvão sim desgasta os dentes. Então, a princípio, ela vai dar uma falsa sensação de que clareou, porque ela vai tirar um pouquinho ali, como se fosse uma limpeza, porém ela vai começar a desgastar esmalte, ela vai começar a corroer esmalte, e aí ele vai ficar mais amarelado, porque vai expor a dentina. A gente vai tirar o esmalte, vai expor a dentina, e aí vai causar problemas para o paciente, como sensibilidade, como vai ficar aquele dente sem uma parte de esmalte, pode até ficar, o paciente começa a ter muitos problemas que antes ele não tinha. Eu brinco muito, eu falo assim, imagine você fazer uma esfoliação na face, com muita agressão todos os dias. Vai dar efeito? Vai melhorar? Não vai. Você vai começar a ter uma pele mais fina, mais sensível. E a mesma coisa acontece com o dente. Sim, né? Então, a primeira camada do dente é o esmalte, a segunda camada é a dentina. A dentina tem microporos, microcanalículos que levam até o canal do dente. Sim. E esses microcanalículos, se a gente diminuir a camada de esmalte, esses microcanalículos vão ficar mais expostos, sim, afetando a polpa do dente, onde está toda a inervação, onde está a vida do dente, sim, né? E isso também causa sensibilidade. Com certeza. Né? E como que eu escolho? O meu caso eu consigo fazer só com clareamento caseiro ou eu preciso conjugar os dois? Sim, eu costumo fazer o clareamento caseiro em todas as opções em todos os pacientes que eu consigo. Quando eu não faço, de repente o paciente tem a falha de algum dente, ele quer clarear os outros dentes, então aí a gente consegue selecionar esses dentes e clarear, porque de repente ele não vai ter adesão à plaquinha, às vezes a plaquinha não vai ficar estável. Paciente que tem muita retração, então a gente consegue fazer o de consultório, porque a gente consegue proteger aquela gengiva exposta e colocar o gel apenas aonde eu tenho esmalte. Né? Paciente com muita trinca, paciente que já fez um clareamento uma vez e de repente quer só fazer um retoque ali rápido. Eu tenho um evento no final de semana, eu tenho um evento daqui a pouco tempo, já tenho um clareamento, porém eu queria fazer um retoque. Aí a gente faz o de consultório. Mas em todos os casos que for possível, eu vou fazer o caseiro, porque é o que a gente tem melhor resultado. O paciente consegue ter uma adesão maior porque a sensibilidade é mais controlada, ele consegue ter um conforto maior. Agora, se o paciente falar que não vai conseguir usar a plaquinha, que vai ter alguma ânsia, que vai ter algum bloqueio por usar aquela plaquinha, aí a gente consegue fazer o de consultório. Mas eu sempre deixo o paciente ciente que o resultado vai ser diferente. O resultado do caseiro, do clareamento caseiro, ele é melhor.
apesar desse nome, né, quando a gente fala de alguma coisa caseira, a gente sempre acha que não é algo tão legal, né? Acha que é algo assim que né, clareamento caseiro não vai ter um resultado tão legal. Inclusive, seria bom trocar esse nome, né? Se a gente conseguisse trocar esse nome, colocar algo mais... Mas é uma nomenclatura, né? Não foi nem a gente que inventou isso. Exatamente. É uma nomenclatura que é da forma que todo mundo usa, né? Que foi... Sim. Não é algo que a gente usa. Mas é um clareamento caseiro e é importante lembrar que ele sempre precisa ser supervisionado, independente se for caseiro, ele sempre vai precisar de uma supervisão de um dentista. O clareamento caseiro, o paciente precisa fazer todos os dias. Sim. Então é por isso que chama caseiro. Passa orientação, o paciente leva para casa todo o kit, toda a orientação, e ele vai fazer no período que é determinado na sua casa, no seu melhor horário, sobre toda a orientação. E se a gente, como dentistas, a gente vai estar disponível para tirar qualquer dúvida, qualquer emergência que ocorrer. E tô com sensibilidade, eu não tô com sensibilidade, que tipo de sensibilidade você tá, né? Então é esse respaldo que a gente vai estar dando, ficando à disposição do paciente. Não é que a gente vai, então faz o clareamento caseiro e tchau. Não é. Não. A gente orienta, passa os cuidados, vai fazer o clareamento caseiro e qualquer eventualidade a gente vai estar disponível para tirar. Para melhoria, e se a gente precisar interromper, a gente interrompe. Se precisar aderir de algum método para melhorar a sensibilidade também, né? Tem vários, tem desde pasta a dessensibilizante ao laser terapêutico, não laser caseiro. Laser terapêutico também pode ser usado, né? Sim. Então, é isso que vai saber, a gente precisa ter a gente fica por trás, disponível ao paciente, justamente para trazer o acompanhamento e ter dessas eventuais acontecimentos a gente poder ajudar. Uma questão, de quanto em quanto tempo precisa fazer o reparo, não é nem o reparo, né? Um retoque do clareamento. Olha, eu costumo falar para os meus pacientes que geralmente eu faço um acompanhamento anual, né? É sempre importante o paciente voltar a cada 6 meses, 1 ano, para fazer a limpeza, para ver se está tudo bem. E se a gente achar necessário, faz um retoque. Porém, tem pacientes aí há 3, 4 anos já com clareamento que o dente nunca retornou ao inicial. Eu falo muito do meu caso. Eu, quando era adolescente, tinha os dentes bem amarelados. E aí eu fiz o meu primeiro clareamento há 10 anos atrás. O meu dente nunca voltou ao que era antes. É lindo mesmo. Às vezes a gente faz algum retoque, mas não é necessário nunca voltou ao que era antes, ao inicial. Então, 1 ano eu acho que é o ideal. Existe algum caso que volta ao normal? Eu nunca vi. Não, dos meus pacientes nunca aconteceu. Eu também nunca cheguei, assim. Eu fiz, acho que durante todo o período, assim, eu acho que o meu primeiro clareamento eu fiz no meu primeiro ano de faculdade. Eu também. Né, então, há 20 anos atrás. Então, eu fiz há quase 20 anos atrás. E eu vim vindo fazendo uns retoques. Eu acho que fiz uns 3, 4 retoques só. Hoje eu tô um pouquinho mais preguiçosa, porque meu dente tem muita sensibilidade. E por conta da rotina, do dia a dia, da correria, eu acabo esquecendo de fazer esses retoques. E preciso fazer. Eu também. Para finalizar, hoje a gente falou sobre o clareamento. Espero tenha tirado muitas dúvidas, ter esclarecido muitas dúvidas que vocês geralmente os pacientes têm mesmo. Se precisar, não tem como passar o valor por telefone, então não adianta ligar e perguntar qual o preço, porque precisa realmente passar por uma avaliação do jeito que a gente falou. Tem toda uma questão de saúde bucal por trás antes de fazer um clareamento dental. E também a gente precisa entender para que
você quer esse clareamento? É já imediato? É daqui a algum tempo? Né? Sim. Então a gente tem uma troca de informação que a gente faz durante a avaliação e isso tem que ser feito pessoalmente. Não Sim. tem como ser feito por vídeo, não tem como ser feito por foto, não tem como, tá? Mas precisa ser feita uma avaliação geral, né? Não dá para olhar só o clareamento. Ele é a consequência depois de todo um tratamento, depois de uma boca saudável, aí a gente vai para o clareamento. E uma coisa muito importante de falar é que qualquer procedimento estético antes de uma faceta, antes de uma lente de contato, é necessário fazer o clareamento antes. Sim, o clareamento é o primeiro passo para qualquer tratamento estético. Sempre que a gente tem o clareamento, o dente já clareado, o nível de desgaste, a quantidade de desgaste e o resultado é sempre diferente. Então, ele é sempre o primeiro passo para qualquer tratamento estético. Então, sequência. Avaliação, saúde bucal, Sim. saúde bucal estando ok, clareamento e depois a estética como faceta, lente de contatos e além disso até trocas de restaurações de amálgama, né? Sim. Também o clareamento precisa ser feito antes para bater a cor, Sim. né? Porque a gente nunca sabe até que cor que o dente vai ficar, tem um período de estabilidade, Sim, né? exatamente. Que é importante a gente respeitar esse período de estabilidade depois da finalização do clareamento. Sim. Né? Sim, e a resina não clareia, né? Então tem muito paciente que chega já com alguma faceta ou com alguma restauração ali na parte da frente do dente, querendo fazer um clareamento. E aí, depois a gente sempre vai precisar trocar aquela resina, porque ela não vai clarear. Então a gente clareia o dente, chegou num ponto, interrompe o tratamento, a gente aguarda aí em torno de 15 a 20 dias para essa cor estabilizar e todo esse gel que está ali sair do dente, para aí a gente entrar com a restauração. E mais uma observação. É quase impossível deixar o dente branco igual papel. Isso não. Dente branco igual papel é feito uma faceta que na verdade como não existe, é um dos critérios que a gente usa aqui na clínica, que a gente tenta passar para o paciente é deixar o dente mais parecido, o sorriso mais parecido com o mais natural possível. Sim. Então, é feito em alguns casos, sim, porque tem pacientes que querem muito dente branco igual papel. É feito com resina, tem uma camada de resina na frente, sim, né? Faceta, lente de contato de porcelana, né? E tem uma resina, tem um trabalho feito ali na frente, porque só o clareamento não é possível de forma alguma. Não existe. Não existe clareamento, o dente branco igual papel. E eu gosto, assim, é uma tecla que a gente gosta de bater. O natural é sempre mais bonito. Sim, o natural é o natural, não tem jeito. Né? É o que a gente sempre busca, deixar o sorriso bonito, claro, mas sempre com naturalidade. Que eu acho que é o que tem realmente de bonito ali. Mas tem alguns pacientes que querem e como a gente orienta, e tem alguns casos que acaba fazendo um dente ultra master blaster branco. Sim. Que particularmente não é meu ponto, eu não gosto. Eu também não. Mas vai de gosto. Com certeza. Como tem gosto para tudo. E se é o que o paciente quer, mesmo a gente colocando os pontos positivos e negativos, o paciente mesmo assim, eu quero, a gente faz. Mas já fica a gente não divulga, porque não é a nossa prioridade aqui na clínica. A gente faz pelo querer do paciente, pelo gosto do paciente, mas é algo que a gente não divulga. Sim, né? Exatamente. Ficamos por aqui? Sim. Então a gente fica por aqui, espero ter esclarecido todas as dúvidas. Esse fechamento foi um pouquinho mais complexo, né? Foi um pouquinho mais estendido, mas eu fico muito grata pela sua disponibilidade de estar aqui hoje, tirando essas dúvidas.
temos muito conteúdo ainda. Com certeza. A doutora Flávia tem muita bagagem e ela faz realmente uma diferença enorme na nossa equipe, porque eu gosto muito até das restaurações posteriores que ela faz. Tem alguns dentes que eu falo assim, vai ser feito com a doutora Flávia, porque são dentes que precisam de um cuidado mais delicado, de uma escultura mais bem feita, nem mais bem feita, uma escultura mais detalhada. Eu indico diretamente para ela ou diretamente para o Dr. Elton, justamente pelo perfeccionismo, e os dois são os especialistas nessa área aqui na nossa clínica, tá? Muito obrigada. Gratidão, sempre. Eu que agradeço. E estamos à disposição. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem pra gente, que a gente pode esclarecer diretamente. E se você tiver interesse, marque sua avaliação, porque aqui na CDA o seu sorriso é a nossa maior prioridade.